Salmos. Eu tenho um apreço muito grande pelos Salmos, principalmente porque é um livro extremamente bom. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. E aqui no Salmo de número 87, Salmo dos filhos de Corá, cântico. Jerusalém amada por Deus, ou Jerusalém amada de Deus. É livro do Salmo número 87, onde Deus expressa o seu amor a Sião. Glória a Deus. Verso 1. Fundada por Ele, sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião, mais do que as habitações todas de Jacó. Gloriosas coisas se tem dito por ti, de ti, ó cidade de Deus. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e da Babilônia. Eis a Filistia e Tiro, com Etiópia, lá nasceram. Com respeito a Sião se dirá: este é aqueles que nasceram nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao registrar os povos, dirá: este nasceu lá. Todos os cantores, saltando de júbilo, cantarão: todas as minhas fontes são em ti. Amém, irmãos? Amém. Salmo de número 87. O Salmo retrata o amor de Deus ao seu povo. Quando ele fala sobre Sião, está falando logicamente dos judeus. E eu lembro-me quando Deus chamou Abraão e disse: sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei, fazendo a ele promessas. Abraão sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vai então para a terra de onde ele não conhecia e não sabia, mas Deus estava guiando em todo o tempo. Abraão, assim como Isaac, peregrinam sobre todas as regiões do mundo antigo. Depois de Jacó, forma as 12 tribos e continua as suas peregrinações. Após Jacó ter estabelecido o governo do Egito através de José, sendo ele governador, ter trazido todos os seus irmãos para o Egito. Lá nasceram muitos judeus e não foi mudado o seu nome. Nasceram lá, mas não deixaram de ser Sião, povo de Deus escolhido. Nasceu também na Etiópia, não deixaram de ser judeu. Não foram chamados etiópios, foram chamados judeus, povo escolhido. Nasceram na Síria, nem por isso deixaram de ser judeus, foram chamados judeus. Peregrinaram no deserto e passaram aflições. Lá nasceram crianças, jovens, que cresceram, se tornaram adultos. O Salmo não fala da morte, mas fala da vida, porque crente não morre, crente passa para a glória, para morar com Jesus nos céus. O salmista no Salmo 87, irmãos, retrata toda a história do povo e do amor de Deus para com ele na antiga aliança. Esse amor perdurou por muitos anos e continua perdurando ainda hoje. O que eu fico pensando é que Jerusalém, o povo judeu, peregrinando pelas terras, tomando posse de suas terras em Canaã, na cidade de Canaã, no lugar chamado Canaã, prometido pelo Senhor Abraão. Ele estabeleceu cidades, lugares,
mas não deixaram de ser chamados judeus, povo escolhido de Deus. Perdurou ainda por muitos anos sendo peregrino, sendo nômade, não tendo um lugar fixo. Mas no ano de 1948, no dia 14 de maio, Israel deixou de ser nômade e passou a ser agora uma nação. E essa nação passa agora a ter um lugar chamado Jerusalém, o Estado, mas não deixou de ser chamado judeu. Escolhido, povo de Deus. Meus irmãos, tudo isso que o salmista retrata nesta canção, ao Salmo de número 87, falando sobre a escolha de um povo, de uma nação, que nasceram em vários lugares diferentes e que não deixou de ser povo escolhido. Eu queria que você retratasse sobre isso e refletisse também sobre o quanto Deus te ama. Porque aqui eu tenho pessoas que nasceram no Pernambuco, no Ceará. Eu nasci em Feira de Santana, na Bahia. E nem por isso nós somos individualizados. Todos nós somos nação santa, povo escolhido de Deus. E esse povo vai morar no céu com Jesus. E é isso que eu quero refletir com vocês aqui essa noite, ou essa manhã. Porque, irmãos, como o povo judeu tiveram os seus percalços e a sua história escrita ao longo dos anos, nós também tivemos a nossa história escrita. Se for parar para sentar um tempo com alguns dos irmãos aqui, nós certamente teremos aqui uma história de uma restauração de uma vida, toda ela sofrida, em meio às lutas e as grandes tribulações que certamente você passou e que nós passamos e que eu passei. Mas em tudo isso nós desfrutamos intensamente do grande amor de Deus. Que agora, como igreja eleita de Cristo, apesar de ter uma nacionalidade independente, de ter no nosso registro de nascimento o lugar de nosso nascimento, Deus não considera isso, mas considera que nós somos um povo seu, zeloso e de boas obras, e Ele está preparando lugar para nós. Nessa ceia de hoje nós precisamos refletir que Jesus está preparando lugar para nós, e que Ele nos ama de uma maneira especial, tão grande, que nos fez chegar até aqui. E eu quero que você olhe para o seu irmão e diga assim: Deus fez você chegar até aqui. Independente das peregrinações que você passou. Diga, independente das peregrinações que você passou, Deus fez você chegar aqui. Deus fez você estar aqui. Deus fez você chegar exatamente aqui. Foram muitas perdas. Nós passamos por muitas tribulações. Passamos por pandemia. O Covid matou muita gente. E agora está um surto nesse final de ano de pessoas que estão indo embora. Jovens e adolescentes que estão partindo assim. Eu tive na minha igreja essa semana 2 casos diferentes de jovens de 17 e 14 anos que partiram simplesmente do nada, estavam comemorando com as suas famílias e partiram. Meu Deus! É momento de refletirmos que nós estamos aqui e por isso devemos glorificar a Deus enquanto isso. Mas se de repente Ele escolher nos levar, irmãos, que nós venhamos estar preparados no nosso coração, convicto de que o amor de Deus supera a morte. Supera a morte, supera a enfermidade, supera todas as coisas, porque Deus nos ama de tal maneira. Ele nos ama de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Irmãos,
Ele deu Jesus, para que não mais os judeus fossem um povo eleito, somente eles, mas a nós Deus deu o poder de sermos chamados seus filhos, de termos o nosso nome escrito no livro da vida, independente do lugar onde nascermos, independente do lugar onde nós estamos. Deus deu-nos o poder de sermos chamados seus filhos e de morar no céu com Ele um dia, em nome de Jesus. Para aqueles que têm essa certeza, levante a sua mão. Glorifica o Senhor, porque Ele é bom e Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. O Senhor nos amou primeiro. Você, eu, nós estamos aqui porque Jesus nos amou primeiro. O amor dele transcende gerações. O amor dele transcende pensamentos, intenções do coração. O amor dele transcende tudo aquilo que o ser humano acha que sabe. O amor dele transcende. Enquanto os cientistas vivem aí a estudar acerca do futuro, enquanto a NASA procura ver outros planetas onde tenham recursos e sejam parecidos com a Terra, Jesus já se antecipou e já preparou nos lugares. E Ele disse: vinde, bendito do meu Pai, herdar por herança tudo que eu tenho preparado para vós. Aleluia! Glória a Deus! Estão mandando naves espaciais para Marte para ver se tem água, para Júpiter, para que quando a Terra não mais puder suprir as nossas necessidades, preparar uma embarcação e mandar lá um povo para outro planeta para recomeçar uma civilização. Deus já tem nos preparado o lugar. E o lugar que Ele tem nos preparado, irmãos, é eterno. Lá não teremos que nos preocupar se vai subir a temperatura atmosférica do planeta. Lá não teremos que nos preocupar se nós não teremos água potável. Lá não teremos que nos preocupar com as crises climáticas que afetam a Terra. Não teremos que nos preocupar com o calor excessivo, com as queimaduras de pele à exposição do sol. Lá não teremos que nos preocupar com estas coisas, porque lá nós teremos um corpo celestial e não teremos sofrimento algum, irmãos. Oh, glória! Aleluia! Não teremos que nos preocupar com estas coisas que aqui nos preocupamos. Às vezes eu fico preocupado com relação à minha filha, o que será dela daqui a 20 anos, com calor excessivo, com a falta de água, com as contaminações do ar atmosférico, com tudo isso que tem nos preocupado. Mas Jesus deixou-nos claro que no céu não haverá preocupações. No céu só haverá alegria, porque as lágrimas serão colhidas. Não haverá choro no céu, irmãos. Não haverá tristeza nos céus. Não haverá enfermidade nos céus. Não haverá câncer. Não haverá leucemia. Não haverá nenhum tipo de doença. Nós seremos transformados e iremos morar com Jesus na glória. Aleluia, porque já está preparada a Santa Jerusalém que desce dos céus. E assim
encarar aqui nossas ambições. O governo está preocupado com a herança. Lançando um projeto sobre a herança das populações no Brasil. O crente em Cristo Jesus, ele tem uma herança eterna no Senhor. Essa herança que o governo brasileiro não poderá tomar da igreja cristã, porque ela é celestial e eterna. Quantos aqui têm certeza do seu pedacinho de chão no céu? Oh glória! Nós seremos transformados. Jesus vem buscar o seu povo e nos fará, irmãos, morar nas mansões celestiais. Eu quero parar por aqui, porque eu sei da importância desse momento de confraternização tão lindo com a igreja. E eu quero dizer para você, se você tem um pai vivo, uma mãe viva, um irmão vivo que aqui está, antes de participar da ceia do Senhor, se porventura você tem uma intriga com essa pessoa, uma briga com essa pessoa, ele pode estar lá no Nordeste, manda uma mensagem de zap: meu irmão, me perdoe, porque hoje é um dia de comunhão com os céus, e só tem comunhão com os céus quem não tem intriga na terra. Oh glória! Glória a Jesus! Se seu irmão está aqui e de repente você tem intriga com ele, alguma contenda, o que acontece às vezes nos grupos da igreja tem contenda, dissensão. Eu sou pastor, pastoreio a igreja, eu sei como é que funciona, que eu não gosto de fulano, eu não gosto de ciclano, eu não gosto de beltrano. Disse alguma palavra do pastor que machucou ele, você não consegue dormir com essa palavra em seu coração. Hoje é o dia de você chamar o seu pastor e dizer: me perdoe. Às vezes nem ele lembra mais, mas o Espírito Santo está tirando o seu sono porque você disse essa palavra e servo do Senhor. Antes de participar da ceia, chegue nele e disse: meu pastor, me perdoe. Abrace seu irmão antes de comungar da carne, comungue também do Espírito, porque, irmãos, nesta manhã o Senhor me trouxe aqui para dizer para você a importância que você tem para Ele, e Ele não quer te perder. Há condições para se entrar nas mansões celestiais, e a condição é santidade e paz com todos. Se a qual ninguém verá o Senhor, segundo os Hebreus. Então nesta manhã é manhã de comunhão, de comungar do pão e do sangue do Senhor dignamente, em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar esta igreja em nome de Jesus.